Lá atrás, eu mostrei essa curva aqui, curva de Langevin, que mostra a complacência, né? A gente falou de complacência, de elastância, eu falei dos mecanismos regulatórios, aqui a tentativa de manter a pressão intracraniana constante. Chega um momento que há a falência, essa pressão intracraniana começa a ascender, onde aumentos mínimos do volume da lesão vai causar aumentos desproporcionais da pressão intracraniana. Lembra que eu falei que quanto mais ascendia nessa curva, mais grave estava o paciente? Então, se você encontrar um paciente no pronto-socorro, que você avaliou que ele tem um aumento da pressão intracraniana, que ele tem uma hérnia cerebral, e de repente esse paciente começa a evoluir com alterações respiratórias, padrão respiratório irregular, brigando com o respirador, uma respiração atáxica que se chama. A pressão arterial média aumentando, que é aquele mecanismo compensatório. Quanto maior a pique, maior a pressão arterial média vai estar na tentativa de manter a pressão de perfusão cerebral aumentada. Mas tem um porém. Normalmente, quando a pressão arterial média sobe, a frequência cardíaca sobe para acompanhar. Isso é a fisiologia normal. Um paciente nessa tríade de Cushing é um paciente que está com a pressão elevadíssima, mas está evoluindo com bradicardia. Isso é sinal de extrema gravidade. É sinal que esse paciente está herniando, que está havendo compressão do bulbo. Provavelmente esse paciente está fazendo uma hérnia, além de outras hérnias, uma hérnia da amígdala cerebral, comprimindo o bulbo. Esse paciente está descompensando, ele pode fazer uma parada cardiorrespiratória a qualquer momento, ok? Então, baseado no artigo que eu pedi para vocês lerem antes da aula, a gente vai estar falando assim muito resumidamente, não é o foco do período que vocês estão, falar de tratamento ainda, né? Vocês ainda estão aí na parte de anatomia, fisiologia, de entender o que é pressão intracraniana. Eu espero que eu tenha trazido para vocês conceitos aqui que vocês levem consigo e que possam identificar quando vocês estiverem diante de um paciente com a pressão intracraniana aumentada. Então, esse algoritmo foi proposto pelo Emergency Neurology Life Support, com um artigo feito em 2019, onde ele estratifica em 4 fases a abordagem do paciente com suspeita de hérnia cerebral interna ou hipertensão intracraniana. E uma das coisas que eles advogam é o quanto antes você suspeitar e intervir, melhor vai ser o prognóstico. Nesse estudo deles foi avaliado que aqueles pacientes onde o diagnóstico foi precoce, onde as medidas para controle e combate da hipertensão intracraniana e das hérnias cerebrais, onde esse paciente foi colocado em ambiente de terapia intensiva, monitorado adequadamente, que a sobrevida em 2 semanas foi muito maior, que é o período assim, de maior gravidade de um trauma craniano, onde é o maior índice de mortalidade são nas 2 primeiras semanas, eles conseguiram estar reduzindo esse índice de mortalidade nas primeiras 2 semanas após o trauma. Aqui os dados do artigo que eu passei para vocês. Quem não tiver pode estar pegando com o Dr. João Felipe. Aqui é um exemplo. Paciente, isso aqui é uma imagem que eu peguei da internet para mostrar para vocês um hematoma extradural, tá? Um hematoma geralmente que é de instalação rápida, comprimindo o cérebro. Aqui você vê o ventrículo desse lado aqui, quase não visível, o ventrículo do outro lado até um pouco dilatado. Quer dizer que o líquor desse lado já foi desviado para esse aqui. Isso aqui tudo é a complacência, né, intracraniana, a complacência cerebral e das estruturas para tentar dar espaço para esse hematoma sem aumentar a pressão intracraniana. A gente viu lá, seguindo a curva de Langevin, que a natureza tenta compensar até um certo volume. Voltando aqui, que a gente falou que é muito importante, eu falei da tríade, mas aqui tem outros sintomas que vão mostrar para a gente que esse paciente está evoluindo ou com uma hipertensão intracraniana ou já está herniando. A dor de cabeça, nós já vimos, a cefaleia, o vômito que é em jato, alteração do padrão pupilar. Se o paciente tem uma assimetria da pupila, uma alteração da reatividade, é um sinal de gravidade também, ele já está herniando. Alteração do padrão respiratório. Na aula de coma que eu dei, quem não assistiu, quem não for da minha turma,
Essa aula está disponível no YouTube, lá a gente fala os tipos de padrões respiratórios e a gravidade neurológica baseada em cada padrão respiratório, tá? Alteração do estado mental. Então, o paciente ele pode estar torporoso até comatoso. Então, a alteração do estado mental, as mais variadas possíveis, a gente também fala lá na aula de coma, vai ser um indício para a gente clínico que esse paciente não está bem. Elevação da pressão arterial média, lembra? Para tentar compensar e manter o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão de perfusão cerebral constante é um outro indício clínico, simples. Monitoriza o paciente que você já vai ver. Paciente jovem, pergunta para a família, não é hipertenso, doutor, e com a pressão alta, e sofreu um acidente de via pública, desconfia, esse paciente está evoluindo com aumento da pressão intracraniana. Bradicardia, ele está hipertenso e bradicárdio em vez de taquicardia. É um sinal de extrema gravidade. Lembra da tríade de Cushing? As posturas anormais, quando vocês forem ver exame neurológico, aula de coma também, aí a gente tem determinadas posturas que mostram para a gente que esse paciente está grave, que seriam as posturas em decorticação, em descerebração, e os déficits motores. Eu tenho um paciente com trauma craniano, por exemplo, que chegou no pronto-socorro com a pupila dilatada à direita, uma hemiparesia contralateral, respirando com um padrão diferente, ou na respiração Cheyne-Stokes, com um Glasgow de 10, por exemplo. Então, esse paciente tem alguma coisa crescendo aí dentro da caixa craniana dele, essa pique está aumentada, se ele tem alteração do diâmetro da pupila, ele já herniou. Ele não só tem um aumento da pressão intracraniana, déficit motor e alteração da reatividade do diâmetro pupilar é sinal de hérnia cerebral interna. Corre que esse paciente está extremamente grave. E esse artigo fala também da importância da detecção clínica, não só lá na sala de trauma, na sala vermelha, quando o paciente chega, desde o ambiente pré-hospitalar, certo? Então, ele faz as recomendações. Então, a ambulância, o SAMU, não é só um meio de transporte. Já vai sendo aplicado o ATLS ou ACLS no ambiente pré-hospitalar, medidas simples para esse paciente chegar com o cérebro mais protegido possível lá no hospital de referência. E que medidas simples são essas? Ele vai aplicar o ATLS ou ACLS. Vias aéreas pérvias, o paciente tem que respirar, manter a circulação. Se tiver que entubar, entuba. Se o Glasgow for igual a 8 ou abaixo, tem indicação de intubação orotraqueal. A cabeceira é elevada. Para que eu vou elevar uma cabeceira num paciente traumatizado, por exemplo, que está com colar cervical? Bom, aí você tem que elevar da maneira adequada. Você vai centralizar a cabeça do paciente, você vai elevar o dorso. Para que eu estou fazendo isso? Se o paciente está com anisocoria, o que tem a ver, doutora? Levantar a cabeceira e o meu paciente ele está herniando. Para que eu vou mexer com esse paciente que está herniando? É muito simples, gente. É só lembrar da fisiologia. Quando eu elevo a cabeceira, eu melhoro o retorno venoso, do sangue venoso do cérebro para o coração. Eu diminuo a quantidade de sangue venoso que está estagnada lá dentro. Se eu melhoro o retorno venoso, o que vai acontecer com a pressão intracraniana com uma medida super simples? Ela vai baixar. Só que eu tenho que ter cuidado. Se o paciente tem suspeita de trauma de coluna cervical, essa coluna tem que estar alinhada, o paciente tem que estar com colar cervical, eu vou colocar alguma coisa, ou se são aquelas macas que levantam o dorso, e levantar adequadamente. Uma outra coisa que é muito comum, o paciente chega lá no HGP com a cabeceira até elevada, mas quando você vai verificar, o colar cervical está super apertado. O que adianta eu elevar a cabeceira se esse colar cervical está apertado? Ele vai estar apertado, ele vai estar comprimindo a jugular. Como é que o sangue desce do cérebro para o coração se a via que leva do cérebro, dos seios venosos para o coração são as jugulares internas? Então, são coisas simples que a gente já pode fazer no ambiente pré-hospitalar. O paciente está hipotenso, eu não preciso repor sangue, eu já posso começar a repor volume, fazer cristalóide para esse paciente. Lembra que a hipotensão ela é igual a pressão arterial média baixa. Se a minha pressão arterial média está baixa, não vai sangue adequadamente lá para o meu cérebro. Esse cérebro já está sofrendo, a pique está aumentada. Então, coisas simples, melhorar a pressão do paciente,
é levar a cabeceira. Se ele está cianótico, se ele está rebaixado, intuba, ventila esse paciente até chegar no hospital de referência. Uma outra coisa muito importante se vocês forem trabalhar com transporte de paciente grave, sempre pede para entrar em contato com o hospital de referência. Por que isso? Porque eles vão verificar um respirador, eles vão deixar um espaço, eles vão deixar tudo certinho para receber esse paciente. Então, a boa norma é estabilizar e alguém da equipe já entrar em contato com o hospital de referência. É muito comum eu ser acionada, estou de sobreaviso, doutora, o SAMU acabou de falar, teve um acidente grave, está vindo aqui para a gente tantos pacientes, e tantos têm indícios que tenha traumatismo craniano. Então, isso tem que ser bem coordenado para que esse paciente chegue e você não tem que estar procurando as coisas, você tem que estar sabendo que vai receber paciente grave. O algoritmo que o artigo sugere, muito rapidamente, ele consta de, no caso, 4 fases. Ele fala em fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. Então, isso daqui é quando você está diante do paciente, já que clinicamente, e até através de imagem, ou através de imagem, às vezes o paciente já chega para a gente transferido com um exame de imagem, mas que para você atingir o alvo, qual que é o alvo, qual que é o objetivo na condução desse paciente? É você manter uma pressão de perfusão cerebral em torno de 60 a 70. Prezando no trabalho deles, eles conseguiram mostrar que houve uma queda da mortalidade que eles tinham desses 14 dias significativamente quando eles começaram a identificar precocemente e conduzir precocemente esses pacientes com aumento da pressão intracraniana. A fase 0 do Brain Code, quando fala Brain Code, tem o coração code também, né? Heart Code. O Brain Code é quando você aciona, né, o alerta que o paciente tem sinais de hipertensão intracraniana ou de hérnia. Aí é o ABC, gente. O ABC, que é manter as vias aéreas pérvias, o paciente precisa estar sendo ventilado, oxigenado adequadamente, a circulação, a cabeceira elevada, tudo aquilo que eu falei para vocês. Se houver a necessidade, no caso, a pressão intracraniana aumentada por um tumor cerebral, o tipo de edema pode ser, no caso dos tumores cerebrais ou das inflamações, infecções do sistema nervoso central, o tipo de edema associado a essas lesões permite o uso de corticoide. Não se usa corticoide no trauma craniano, já há muito tempo ele não faz parte do protocolo, mas aqui, se não for de trauma e for um edema do tipo vasogênico associado a um tumor ou uma lesão inflamatória ou infecciosa, a gente pode usar doses de corticoide em dose de ataque.